Hoje como é que tem cachê? Uai, claro. Gente, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Atos. Capítulo 17. A partir do verso 16 do livro de Atos. Pode diminuir um pouco aqui. Está dando a microfonia, querido? Eu não sei se é disso. Partilha aí com o seu vizinho, porventura, se ele não trouxe. Atos 17, a partir do verso 16. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. Então, tomando consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: podemos saber que nova doutrina é essa que nos ensinas? Porque nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer e ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar, no qual está inscrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem saber é precisamente aquele que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, se bem que ele não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns de vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a ouro, a prata ou a pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos de ignorância. Agora, porém, notifica aos homens em em toda parte, se arrependam, porque estabeleceu um dia que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Quando ouviram falar da ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso te ouviremos outra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou no meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, e uma mulher chamada Damares, e com eles outros mais. Pai, nós te adoramos, te agradecemos pela tua palavra, Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem sido, por tudo que o Senhor tem feito nessa igreja, e por cada uma preciosa vida que se encontra aqui nesta manhã. Nós te adoramos por tudo, Pai. Em o nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Nós estamos comemorando hoje o dia da igreja perseguida, querido. E se existe um homem que foi perseguido, é o missionário Paulo. Impressionante. Eu ontem dei uma introdução sobre a vida desse homem, que com o mesmo empenho que ele perseguiu a igreja do Deus vivo, quando ele encontrou-se com Jesus, o mesmo empenho
ele demonstrou para anunciar a fé. É um homem que teve um encontro sui generis com o Senhor, quando Jesus se manifesta a ele a caminho de Damasco, sabe, uma luz mais forte que a luz do meio-dia, com impacto tremendo que o faz cair por terra, e quando ele levanta, ele levantou cego, mas ele levantou enxergando muito mais do que a limitação da cegueira natural. Esse homem tremendo, querido, fez coisas tremendas para a obra de Deus. Mais da terça parte do Novo Testamento foi escrito por Paulo. E antes de nós chegarmos nessa passagem que nós acabamos de ler aqui, tem o contexto. É o seguinte: Paulo estava nas suas andanças pregando o Evangelho, ele chega na cidade de Tessalônica e começa a pregar a Jesus na sinagoga, e os judeus ficaram incomodados com a pregação de Paulo, e houve uma perseguição. Eles incitaram a turba, dizendo que ele estava pregando deuses estranhos, e tentaram bater, agredir aquele que estava hospedando, Jasão, que o hospedava. Então achou por Paulo bem deixar Tessalônica, e ele vai até a cidade de Bereia. Chegando ali, o evangelho teve uma aceitação muito boa, e os bereanos eram povos meticulosos, porque enquanto Paulo pregava, eles consultavam as escrituras, e Paulo fala que eles eram nobres, eles consultavam para ver se verdadeiramente era desta maneira. Mas quando os endemoniados tessalonicenses soube que Paulo estava pregando lá em Bereia, foram para lá persegui-lo, interceptar a sua mensagem. Aí achou por bem aos irmãos que ele atravessasse o mar, e ele foi parar lá em Atenas. Chegando em Atenas, querido, de cara Paulo, ele se indignou, ele ficou incomodado com a idolatria que reinava naquela cidade. Ele ficou incomodado, e ele começou a difundir o evangelho primeiro na sinagoga, entre os gentios. Depois ele extrapolou o ambiente da sinagoga e começou a debater com os filósofos. Ali naquela cidade existiam os filósofos epicureus e os estoicos. Os epicureus, discípulos de Epicuro, pregavam o hedonismo, eram bom vivant, gostavam de curtir a vida, descompromissados. E os estoicos já eram mais monásticos, mais recatados, e ele debateu o evangelho com eles ali. E os discípulos, nesse debate, o levaram, o povo de Atenas, que gostava de um debate, que gostava de um discurso e tal, pegaram eles e levaram até o Areópago, que era uma tribuna, onde você poderia colocar, expor as suas ideias. E Paulo foi até aquela tribuna e começou a pregar para aqueles homens. Ali existiam os juízes, e existiam naquela cidade os desocupados, que o pessoal vivia em prol de novidade, eram os fofoqueiros da cidade. Onde tinha uma novidade, o pessoal estava ali. E Paulo já tinha rodado a cidade e já tinha descoberto que naquela cidade existia uma religiosidade muito ativa. Tinha o Panternon da deusa Atena, mas existiam outros deuses naquela cidade. Existia Afrodite, a deusa da beleza. Existia Artemis, a deusa da colheita, da fertilidade. Ares, o deus da guerra, também tinha o seu panteão ali. Hefesto, o deus do artesanato, também estava presente naquela cidade. E Paulo, fora esses deuses, diz a história que havia 30 mil deuses ali em Atenas. É bem menos que os 330 milhões de deuses que existem na Índia, né? Eu nunca vi tanto Deus assim como aquele país. Mas Paulo tinha uma perspicácia tremenda. Paulo não perdia tempo. Eu falei ontem que Paulo, enquanto ele carregava pedra, descansava, ele carregava pedras, e ele não perdeu tempo rodando ali no Areópago e vendo os altares
inúmeros, com cada um com a sua representatividade da sua divindade, o seu ícone, o seu ídolo. Ele rodando, de repente, ele depara-se com um altar que não tinha nenhuma representatividade. Inspirado pelo Espírito Santo e pela sua capacidade intelectual, que era muito grande, tudo, ele pega esse gancho e ele fala, reúne os atenienses e diz: puxa vida, que coisa boa, eu vejo que vocês são zelosamente religiosos, a religião tem uma preponderância na vida de vocês, que bom, vocês têm sede de transcendência, cada um tem o seu altar, cada um tem a sua divindade e submete-se a ela. Pois bem, eu rodando nesta cidade, nesse panteão aqui dos deuses, eu consegui localizar um altar que está vazio e está inscrito ao Deus desconhecido. Pois é justamente esse Deus desconhecido que vocês não conseguiram fazer uma figura para o representar, é justamente esse Deus que eu prego. Esse Deus é o Deus que fez todo o universo, é o Deus que mantém a vida, esse é o Deus todo-poderoso, que não fez somente a terra e o mar, mas todos os astros, e que mantém tudo funcionando pela palavra do seu poder. Esse Deus, e esse Deus tremendo, ele enviou o seu Filho para resgatar a humanidade, e esse Deus maravilhoso, ele ressuscitou o seu Filho, depois de ter passado pelo processo da ruptura da morte, Deus o trouxe à vida novamente, e os seus poetas falam sobre esse Deus, a geração, que somos geração dele, tudo mais, e o pessoal, quando ouviu Paulo falar sobre a ressurreição, acharam o assunto meio complicado, e falou: não, acho que tudo que você tinha que ter dito hoje já foi dito, em outro dia nós vamos parar para te ouvir, porque esse assunto de ressurreição já complicou. Eles eram muito racionais, muito lógicos, e a ressurreição ultrapassava a linha de raciocínio, de conhecimento deles. Mas Paulo fala e diz a palavra de Deus que alguns entre aqueles ouvintes aderiram ao evangelho. Tinha uma aeropagita, cara, que comandava, e algumas mulheres aceitaram o evangelho de bom grado, amado. Eu estou bem sintetizando a mensagem, porque o tempo não para de forma nenhuma, querido, mas é um texto extremamente rico, e que nós podemos aprender e apreender algumas coisas desse texto, querido. Primeiramente, no verso 2, lá diz que Paulo, quando ele notava aquela idolatria reinante na cidade, aquilo o incomodou de uma forma tremenda, aquilo perturbou a ele, amados. E eu acho que nós temos vivido, a igreja odierna, contemporânea que nós temos vivido, nós perdemos essa indignação diante da idolatria que reina no mundo e principalmente em nosso país. A idolatria, querido, quem dera se a idolatria limitasse ao ícone, a uma imagem de São Sebastião, padroeiro do Rio de Janeiro. Quem dera se a idolatria resumisse a São Jorge, que é o patrono de muitas escolas de samba e de outras pessoas nessa cidade. Quem dera se a idolatria fosse apenas e tão somente a Senhora Aparecida. Não, a idolatria é muito mais sutil, querido, porque qualquer coisa na vida de um ser humano normal, ou de um evangélico, que ocupa o lugar de Deus, é uma idolatria. Tudo que suplanta a presença de Deus, que destrona Deus da nossa história, é uma idolatria. Se para você o seu filho é mais importante do que Deus, amado, você é uma idólatra, está vivendo a idolatria. Se as posses, se o seu dinheiro, o seu poder intelectual ocupa o lugar de Deus, você é um idólatra. A idolatria é extremamente sutil.
E ela se apresenta de várias formas. E eu tenho visto na minha caminhada de 30 anos de evangelho, a começar por mim, que muitas das vezes, sabe, não tem me incomodado a idolatria. Muitas das vezes eu não tenho, sabe, isso não tem me revoltado, não tem mexido com as minhas entranhas. E eu acho que é tempo, amado, de nós termos essa santa indignação diante dessa idolatria, porque, amado, nós somos detentores da verdade. Isso não é arrogância de forma nenhuma, mas aquele que conhece a Jesus sabe, amado, verdadeiramente que Jesus é a única possibilidade, um único meio do homem chegar-se até Deus, amado. Jesus, quando aponta para si mesmo, em João 14,6, e ele disse para os seus discípulos, e extensivo a todas as gerações de crentes que viveram durante toda a existência da igreja, quando ele aponta para si mesmo, e ele diz que ele é a única possibilidade, o único meio, a única fórmula, a única maneira do homem chegar-se até Deus, isso é de uma ousadia tremenda, absoluta, querido. Se Jesus não fosse Deus, ele estaria com um surto de megalomania, mas Jesus era Deus, e existe um túmulo vazio que atesta essa veracidade, meu amado. Se você for em Jerusalém, você vai ver, apenas e tão somente ver uma gruta, aonde não existe vestígio nenhum, porque Jesus está ressurreto, está vivo, meu amado, e nós servimos a esse Deus vivo. E se nós acreditamos verdadeiramente que Jesus, que era Deus e se tornou homem, a única possibilidade do homem chegar-se até Deus, amado, quantas vezes nós temos negligenciado, sabe, amado, de falar e de compartilhar, sabe, eu fiquei comovido com o trabalho que a igreja está fazendo no hospital, porque ali no hospital, meu amado, as pessoas estão fragilizadas. É quando você cai num hospital, é quando você está participando de um velório, que a gente percebe a fragilidade do ser humano, querido. É onde você percebe que por mais dinheiro e poder e conhecimento que você tem, isso é tudo inócuo diante da morte, diante da doença. Sabe, às vezes você tem muito dinheiro, mas um câncer fatal. Você pode ter todo o dinheiro e procurar o melhor hospital de oncologia em Baltimore, sabe? E como o Leandro foi lá naquele hospital, e os médicos fizeram um exame minucioso e falou para ele: volta para o Brasil. Ele tinha dinheiro para pagar o melhor tratamento possível, inimaginário, mas ele veio para o Brasil para um mês depois morrer. Se o dinheiro fosse resolver o problema, Steve Jobs não estaria agora morto, meu querido, porque aquele homem é dono de uma fortuna imensurável, mas há essa fragilidade. Então eu fiquei realmente sensibilizado com esse trabalho da igreja, de ir lá cantar e de trazer uma mensagem de esperança. Nós somos detentores dessa esperança, meu amado. Nós somos detentores dessa mensagem de salvação que dá razão à vida do ser humano. Eu acho que é tempo de nós fazermos uma reflexão profunda, uma introspecção, amado, e falar: Senhor, me dê de novo essa indignação, me dê de novo esse sacode, mexe com as minhas entranhas, Pai. Eu preciso de estar incomodado diante da idolatria que reina no mundo, meu amado, porque não se iluda, meu. Afrodite ainda continua atuando, meu amado. Quantas garotas morrem de anorexia, porque o padrão de beleza tem que ser magra, magérrima. A mulher já está pele e osso, mas está com um profundo problema psicológico e está achando que ainda está gorda. Não tem uma gota de tecido adiposo sobre os ossos, mas a pessoa está naquela loucura, sabe, naquela paranoia que ainda está gorda, tal. É o padrão beleza de qualidade, é o padrão que a Rede Globo estabelece
de mulheres perfeitas, esculturais. A gente pensa que aquilo é o referencial, meu amado. E Deus criou cada ser humano de todo jeito, meu irmão. Tem o baixinho, o gordinho, o cabeludo, o careca como eu, o magro, o alto, o baixo e tudo. Amado, todos nós temos importância indiferente da nossa aparência. Cuidar da aparência faz parte de tudo, mas isso não pode tornar-se idolatria, querido. Quando se torna essa coisa doentia, é porque Afrodite está atuando. Tem um outro Deus que atua nesse mundo, que é Mamon. Amado, por causa do vil metal, quantas coisas acontecem. Por causa do vil metal, uma moça planeja matar o pai e a mãe, como aquele caso lá dos Stoff, lá em São Paulo, daquela menina. Por causa do vil metal, nós estamos vendo um escândalo tremendo do tal de cachoeira, que o negócio não é uma cachoeira, aquilo é um tsunami, porque quanto mais mexe, mais sujeira vem à tona. E quanto mais, vocês não sabem como é caudalosa essa cachoeira, e isso vai respingar para tudo enquanto é lado, tudo apenas e tão somente por causa da ganância do Deus desse século, mudando o entendimento das pessoas, e as pessoas por causa de vil metal, meu amado. Mamon está imperando de uma forma tremenda. Eu li uma reportagem, aquela queda de 2008 nos Estados Unidos, onde vários bancos quebraram, foi aquela bancarrota total. Quanto suicídio houve? Camarada do HSBC, o camarada bebeu todo e pulou do 20º andar do edifício dele. Outros meteram um revólver na cabeça e puxaram o gatilho. O outro suicidou-se enforcando. Cada coisa tremenda, querido, porque ruiu o chão daquelas pessoas que era o Deus Mamon, meu amado. Mas eu li, louvado seja Deus, o testemunho de um camarada também, que era um empresário muito forte, e antes dele ter essa bancarrota, de entrar nessa paranoia da loucura, ele encontrou-se com Jesus, e ele dá o testemunho para o pastor, e falou: pastor, se não fosse Jesus entrar na minha vida, eu também teria dado cabo da minha vida. Mas quando Jesus entra, você entendeu? Ele torna-se o centro, aí você vê que as outras coisas são periféricas, e nós temos perdido essa indignação, querido, de ver a idolatria. A idolatria não é apenas e tão somente dos santos, feito de gesso, de barro, de madeira e outros materiais, elas são muito mais sutis. Outra coisa, amado, que a gente aprende nesse texto, é o conhecimento. A Bíblia diz, e o Senhor dizendo em Oséias, que o meu povo se perde por falta de conhecimento. Amado, quando você falta à escola dominical, quando a Bíblia na sua casa é apenas e tão somente um objeto que decora a sua cristaleira, aberta no Salmo 91, que está mais amarela do que farelo, meu amado, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. É necessário que nós tenhamos conhecimento da palavra, porque Paulo, além de ser um conhecedor da religiosidade, ele era um conhecedor também da história, amado, e nós temos que buscar o conhecimento para nós termos condição de dialogar com as pessoas. Paulo cita os poetas gregos, porque ele é um homem erudito, conhecedor, amado, e a palavra, esse toque dele é um incentivo para nós, para estarmos buscando conhecimento também, querido, para nós termos razão para confrontarmos e para defendermos a fé. Outra coisa, querido, que nós precisamos muito, que esse texto nos ensina, é a amabilidade. Olha bem, Paulo, ele poderia ter agido de uma maneira totalmente tosca com aquele povo, vendo aquela idolatria, mas Paulo levanta-se contra a idolatria e não contra os idólatras, porque ele chega perto do povo, ao invés dele falar como muito crente eu já vi, que chega na casa de alguém e vê uma imagem e vira para a pessoa e fala assim: tem um demônio atrás dessa imagem, isso aí tem um demônio. Amados, isso é uma coisa terrível, querido. Mas o Paulo, ao invés disso, ele não menciona demônios de forma nenhuma, ele elogia. Eu vejo que vocês são acentuadamente religiosos, que coisa boa.
Parabéns para vocês, acentuadamente religiosos. E ele direciona essa religiosidade para o caminho, para a pessoa certa, que é a pessoa de Jesus, querido. Então, meu querido, é necessário que nós tenhamos essa amabilidade. Tem gente que ele converte a Jesus, a primeira coisa que ele faz é abandonar os parentes. Não vou na casa de ninguém, tudo idólatra, tudo macumbeiro. Tudo macumbeiro, você acende vela para o cão dia e noite, não quero relacionamento com esse povo. Meu amado, querido irmão, Jesus te salvou você para você estar lá, para você ser luz, para você fazer a diferença, para você direcionar essa pessoa para a pessoa de Jesus, mas com carinho, com amor. Se você for querido, você vai ser ouvido. Guarda bem isso. Se você for querido, você vai ser ouvido. Mas se você já chegar atacando a religiosidade da pessoa, querido, você vai fechar a porta da possibilidade do diálogo. Porque tem gente que fala, eu quero ver o cão, mas não quero ver crente. Amado, eu fui pregar numa cidade no interior de Minas, e ali passou um pastor, e ele tinha colocado os filhos dele numa escola, e na entrada da escola tinha uma santa, uma Nossa Senhora de Cássia, grandona, azul e branca, tá? Uma santa lá na porta do colégio, que era um colégio de origem católica, e aquele pastor disse, se não tirar essa imagem daí, eu tiro meus filhos da escola. E tirou os filhos da escola, e ele rodava 30 quilômetros para levar os filhos dele em outra escola, porque tinha uma imagem, que a imagem nada é, meu irmão. Isso é um ídolo mudo, meu amado. Que poder isso tem sobre a vida de você, se a Bíblia diz que maior é o que está em nós do que aquele que opera no mundo, meu irmão. Isso é inócuo. Isso é um placebo, não tem poder nenhum sobre a vida de você, meu amado. Então, querido, Deus nos salvou, nos tirou, nos escolheu, nos levantou, amado, para que a gente possa ter sabedoria. Ao invés de afastarmos dos amigos, ao invés de afastarmos da nossa parentela, porque são idólatras, porque são de outra religião, porque são macumbeiro, ou do candomblé, ou da umbanda, meu irmão, isso nada tem poder sobre a sua vida, não se você está em Cristo, meu amado, um abraço, você está sob o sangue do Cordeiro de Deus, meu amado. É necessário que você tenha convívio, e através de amabilidade, através de você amar ao outro, você vai conseguir chegar e conquistar a sua família para Cristo. Mas se você já chegar na ira, se você já chegar atacando a religiosidade da pessoa, você fecha a porta da possibilidade. Já pensou, querido? Olha bem, raciocina, uma pessoa que tem uma imagem e devota, e tem uma devoção tremenda por aquela imagem, 30 anos, que a pessoa acha que aquilo ali é o elo que liga ela a Deus, que é o intermediário e tal, aí você chega e diz que aquilo ali é um demônio, é um diabo, que tem um capeta ali atrás, etc e tal, mas, amado, isso você agride a pessoa de uma forma que você nem imagina. Essa pessoa nunca mais terá abertura para ouvir o evangelho da sua boca, mas se você, querido, que legal, etc e tal, e dialogar, você vai ser ouvido. Eu ouvi um testemunho tremendo de um pastor, que hoje é um pastor na cidade de Juiz de Fora, e esse homem era um padre, e ele tinha colocado como projeto, um padre muito ousado, um padre muito impulsivo, um camarada muito batalhador, e ele colocou como projeto na vida dele, construir uma paróquia em 2 anos, e um dia esse padre estava numa oficina mecânica, e essa oficina mecânica, estava chegando lá um diácono, um presbítero e mais um outro irmão, e o padre conhecia esse presbítero. O padre chamou esse rapaz e disse assim: meu irmão, você podia ir lá na missa domingo para você falar de dízimo, que crente é muito bom para falar de dízimo, vocês têm a manha. Para pedir dinheiro, vocês são um expert, PhD em pedir dinheiro e tal. E eu estou precisando de levantar
uma grana para mim construir a minha paróquia em 2 anos. Você poderia ir lá na missa? O presbítero falou: não, pois não, muito bem, eu vou sim, claro que eu vou. E no domingo cedo, lá foi o presbítero para a igreja do padre, junto com o outro irmão. Quando o padre o viu, ficou até surpreso, veio mesmo, chamou ele para cá e falou: estou aqui, vou apresentar o nosso irmão, presbítero da igreja presbiteriana, e ele vai ter uma palavra para nós aqui nesta manhã, e tudo mais. O presbítero pegou, falou um pouquinho de dízimo, 5 minutos de dízimo, e falou 15 minutos de Jesus, sem atacar, sem menosprezar Maria, sem nada. Falou do amor de Jesus, falou de Jesus como a possibilidade de chegar-se até Deus, falou de Jesus como aquele que é o único mediador entre Deus e os homens, falou de Jesus como aquele que coloca o ser humano no céu, falou de Jesus como ele se esvaziou sendo Deus, com o projeto e o propósito apenas tão somente de resgatar o ser humano. Falou de uma maneira tão amorosa, tão tranquila, sem ira, sem rancor, sem ódio, no diálogo. Falou de uma maneira tão tremenda, e falou: querido, aquele que quer ficar desse lado desse Jesus, eu gostaria que você levantasse a mão. É muita ousadia fazer um apelo dentro da igreja católica, todo mundo vá, e o padre foi o primeiro. Hoje é o padre José Barbosa, da cidade de Juiz de Fora, com ele toda a igreja converteu-se, e ele abortou o projeto da nova paróquia lá em Governador Valadares. Ele se entende, amada, a sabedoria que aquele homem teve. De repente, ele poderia sentir-se tão santo. Vê lá se eu vou entrar num ambiente de idolatria, porque eu conheço o crente que passa na porta da igreja católica: sangue de Jesus tem poder, sangue de Jesus tem poder, sangue de Jesus tem poder. Amarra Jesus, amarra, ainda mais se for pentecostal, amarra esse santo, amarra esse cão, amarra o diabo, amarra Aparecida, amarra São Joaquim, São Benedito, amarra todo mundo, Senhor, amarra, quebra tudo. Hoje, santa ignorância, querido. Santa ignorância, amado. Que mal uma imagem pode nos fazer, meu amado. E às vezes nós cortamos o relacionamento com nossos parentes. Tem filho que não conversa com mãe, que a mãe é católica, minha mãe é católica, apostólica, romana, eu não converso com ela. Minha mãe é macumbeira, acende vela pro Exu, o rola não sei o que lá, o caboclo 7 lua, 7 rua, tranca a rua, destranca a rua, põe a rua, pomba gira, pomba não gira, urubu que gira, não sei mais o que não gira, e tal, e não quero ligação com ela. Eu sou muito santo, eu estou imaculado, eu não me maculo com esse tipo de coisa. Amado, em nome de Jesus, aprenda com Paulo, amado, tenha amabilidade. Olha, eu quero terminar lendo para vocês o que Pedro fala. Tá? Não precisa de acompanhar não, só leia, querido. 1 Pedro 3, 15, 16, Pedro falando, diz assim: antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo que falam contra vós outros, fiquem envergonhados que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Que esse exemplo maravilhoso de Paulo, querido, dessa sabedoria tremenda, possa nos impregnar, nos impulsionar, nos inspirar nessa manhã, para que a gente possa restituir o convívio com aquele que não está na mesma fé que nós, mas que nós poderemos ser instrumento para levar Jesus para essas pessoas, para transformar também a vida dessas pessoas, porque a salvação é só em Jesus. E eu tenho certeza, se você não tem sabedoria, como Tiago diz, peça ao Senhor e Ele dará. Se você está em guerra com alguém da família, amigo, se você abandonou um amigo seu porque ele não quer nada com Jesus, faça isso não, querido. Retorne o convívio com amor, com mansidão, e você vai ver as coisas acontecerem. Nem todos hão de aceitar. Paulo pregou, nem todos aceitaram.
E nós nunca vamos alcançar a unanimidade mesmo, mas se nós alcançarmos a Bíblia diz que vale mais do que o mundo inteiro. Pai Santo, nós te adoramos, te agradecemos pela tua palavra, pela sabedoria que ela tem, pelas direções que o Senhor nos oferece através dela, Pai. Deus, em nome de Jesus, está a tua igreja reunida nessa manhã. Se porventura existe alguém aqui que cortou o relacionamento com o outro, porque acha que isso tem o poder de macular, Pai, que o Senhor possa estar agora arrancando, extirpando completamente esse pensamento, Pai, que convívios possam ser restaurados nesta manhã. Aquele que deixou de conviver com a sogra porque é idólatra, aquele que deixou de conviver com parente, com amigos, filhos que deixou, Pai, de conviver até com pais e mães, porque não aderiram à fé, que possam restituir e que possam, através do testemunho, do bom testemunho, Pai, e o amor e a amabilidade, possa ser uma realidade na vida dessas pessoas, que possam retornar esse convívio, Pai. E eu tenho certeza que coisas tremendas hão de acontecer, que as pessoas hão de perceber que alguma coisa diferente aconteceu, e os milagres vão acontecer, e os convites hão, Pai amado, de surtir efeito, eu tenho certeza absoluta. Nos ensina, Pai, a indignarmos diante da idolatria, mas não diante do idólatra, Pai. Nos ensine, Pai, a buscar o conhecimento, para termos condição de responder, Pai amado, aquele que nos pede razão da nossa fé, e nos ensine, Pai, a ter amabilidade para conviver com todos sem atacar, Pai amado, sem abrir mãos dos princípios da nossa fé, Pai amado, mas com carinho, com mansidão, mostrar a razão da nossa fé, e mostrar para todos a superioridade de Jesus e a unicidade de Jesus, porque Ele verdadeiramente é o único caminho, e a única maneira de chegar-se até Deus. Faça isso para o louvor da tua glória, na tua igreja nessa manhã, é a nossa oração, em o nome do teu Filho amado Jesus, amém.